Oi gente, eu sou a Luana Assis, esse é o canal VRA. Aquele velho recado para você que não se inscreveu ainda, faça isso, ative as notificações, fique acompanhando aqui o nosso conteúdo. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre juventude quilombola. Eu estou ao lado de Ana Carla Portela, ela é professora do IFBA, Instituto Federal da Bahia, e lá ela desenvolve um projeto muito bacana chamado Semente Crioula. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ana, obrigada pela participação aqui no canal. Obrigada a você pelo convite, para a gente poder conversar um pouco sobre uma realidade que é da Chapada e que às vezes a gente que tem uma ideia de Chapada, de belezas naturais, de cachoeira, não imagina que lá também é um repositório de comunidades quilombolas no território negro. Pois é, lá tem 11 comunidades quilombolas e dessas 11, 9 são atendidas pelo projeto. A proposta desse projeto é oferecer um apoio, um suporte para que eles ingressem no ensino formal, no ensino técnico, público, de qualidade, um projeto muito importante no IFBA. Então, existe toda uma aproximação junto a essa juventude e existem especificidades que a gente que não está em contato direto com essas comunidades não imagina, como a Ana falou. Então eu queria que você falasse para a gente como é que acontece essa aproximação, quais são os objetivos também do Semente Crioula. O Instituto Federal da Bahia, em Ceabra, ele é instaurado com o objetivo de atender a população da Chapada Diamantina. E a Chapada toda, ela tem mais de 60 comunidades quilombolas. A gente lida com 9 dessas comunidades que estão mais vinculadas a 2 escolas, que a gente chama de escolas polos, que são escolas eixos, parceiras do projeto desde o início e fundamentais para a gente realizar a atividade. O projeto ele é de política de ação afirmativa para fortalecer a política de cotas que, embora ela exista nos institutos federais, ela exista no IFBA, ela seja implementada, essa população quilombola, que é de comunidade rural negra, ela não conseguia, no caso de Ceabra, acessar essa política. O Instituto chegou lá em 2011, eu fui professora da primeira turma de pré-IFBA, que era um curso preparatório para o ingresso na instituição. E nesse curso preparatório, desde já me chamou a atenção a realidade, a geografia racial da região que se apresentava na minha sala. Eu tinha alunos brancos e uma fileira de alunos negros em forma de L ao fundo da sala. E embora com muitos anos de experiência na educação, eu não consegui, existia um interstício que era geográfico e que era também de interação e de relação entre esses meninos. E isso se manteve ao longo dos 3 meses do curso, sem que eu, enquanto professora, conseguisse interferir e mediar para que as coisas funcionassem de modo diferente. A realidade se apresentou de modo, para mim, mais gritante quando a primeira seleção aconteceu e ao entrar na primeira turma de alunos regulares, eu não tinha nenhum daqueles rostinhos pretos que estavam na sala. Então isso me chocou muito. E aí eu comecei a tentar, o que é que faz com que esses meninos tenham essa intimidação? Por que esse silêncio? De onde são esses meninos? Como é que eu posso chegar até eles? Aí me associei com um outro professor, o professor Azamor Coelho Guedes, um parceiro de luta. E nós começamos a visitar algumas comunidades quilombolas. A primeira foi a do Agreste, para que a gente conseguisse ter uma escuta da comunidade do que é que ela esperava de uma instituição como o IFBA, de como a gente poderia atuar. E aí, já desde o primeiro momento, para minha surpresa, eu encontro na casa de uma das lideranças comunitárias, uma das meninas que tinha sido minha aluna nesse curso. E aí eu disse, que pena, nenhum de vocês conseguiu ser aprovado. Ela disse, professora, como? A gente já chegou ali derrotado. E aí começou a me relatar o que fazia parte do cotidiano educacional deles. E o que era que afastava esses alunos do resto da turma e quais eram esses elementos de segregação que você percebia como professora, mas que não conseguia interferir? Nos relatos deles, o que é que você vai perceber? A integração com a comunidade quilombola e a sede, ela vai começar a acontecer a partir de 2005, os meninos saindo das comunidades quilombolas a partir do 9º ano para buscar o ensino médio na sede, ou então até o Fundamental 2.
Só que esse processo de integração ele vai ser muito tortuoso para esses meninos. Então as experiências de músicas racistas, de um silenciamento de qualquer coisa que remetesse a isso. Por exemplo, boa parte das comunidades, elas ficam em locais afastados, onde até você pegar o transporte escolar, você precisa atravessar uma estrada de chão. Então significa andar sob o sol, o que altera o seu odor, e muitos desses meninos eram vítimas disso. Até o seu odor era motivo, né, das piadas recorrentes no universo escolar. Então, são relatos dolorosos, que inclusive integram a minha pesquisa de mestrado, né, e que vão gerando ao longo de vários anos, né, esse processo de intimidação, que lá vai se apresentar para mim de uma forma mais gritante, mas a gente sabe que há uma intimidação do aluno negro na escola. Né? Ele já chega com o seu gestual, né? Fanon vai dizer que a gente não lida com o corpo de uma forma muito livre. Por quê? Porque é como se o nosso corpo representasse uma prisão, porque é ele que é o símbolo do que a gente vai viver enquanto racismo. Então vai ser o cabelo, o nosso corpo vai ser o nosso cheiro, vai ser o nosso andar, vai ser a forma como a gente se apresenta para o mundo, né? Esse projeto ele existe já tem uns 4 anos, né? Vai entrar na 5ª edição a partir de agora. O que você percebe de diferença 4 anos atrás e hoje? Existe uma diferença primeira que é numérica. A presença negra ela vai modificar os espaços, ainda que ela seja ali silenciosa e silenciada, ela vai modificar só pela presença. Então o projeto ele já faz isso dentro do IFBA. Primeiro que a gente precisa também pontuar que o projeto também é um reconhecimento de que há um prejuízo para a própria institucionalidade não ter esses meninos lá dentro. Por quê? Porque faz com que a gente não tenha a diversidade representativa da Chapada Diamantina no espaço do IFBA. A gente sai de 2 alunos quilombolas numa primeira turma, a gente passa a ter 12 alunos quilombolas. Então você já tem numericamente uma mudança, né, drástica, e esse número ele vem se mantendo. No primeiro ano nós tivemos uma aprovação significativa, no segundo, para você ver como é, lidar com o racismo e os racismos institucionais, como eles se apresentam, exige da gente persistência. No segundo momento, a gente não teve nenhuma aprovação. Aquilo foi um baque para o projeto, mas nós tomamos aquilo como desafio e fomos buscar as respostas do próprio projeto. E as respostas estão, às vezes, em coisas muito simples. Por exemplo, nós estamos numa região onde retirar o documento de identidade é um desafio para uma população rural, porque não tem o serviço na cidade. E o saque móvel passa de vez em quando, de caju em caju, como se diz no interior. Então faz parte do projeto também esse outro acompanhamento, que se a gente ficasse focado só nas aulas, que a gente faz aulas nas 4 disciplinas exigidas para o Procel, português, matemática, geografia e história. Se a gente ficasse só nisso, a gente não conseguia atender. Por quê? Porque quando chega na hora da inscrição, quando chega na hora de fazer a prova, falta uma questão básica, que é a documentação para os meninos fazerem o processo de inscrição. Então o projeto precisa prever isso também. A gente leva os meninos à IRC para retirar a documentação, a gente acompanha o processo de inscrição, porque a informática, né, a inclusão digital, a gente sabe que também é algo que representa um complicador. Então a gente vai tentando atuar nessas outras frentes que às vezes acabam. Um outro fator também, às vezes a gente pensa a política de cotas, ela vai combinando elementos para quem não consegue organizar sua vida muito bem em papéis, acaba sendo um desafio. Então boa parte dos meninos, as famílias são de agricultura de subsistência. Se tem um ali que trabalha como empregada doméstica em Seabra, se a gente não tiver um determinado cuidado, isso inviabiliza que ele entre enquanto cota social, ele só entra enquanto racial. Então às vezes ele não é aprovado porque ele não conseguiu, né, somar os 2 critérios. Então são muitos fatores, às vezes pequenos, que a gente precisa estar acompanhando e que fizeram com que no ano que a gente não teve nenhuma aprovação, esses meninos não lograssem êxito. No ano seguinte a gente já mantém novamente, né, a crescente de aprovações, né, com o projeto. Você tem uma história pessoal que te levou também a idealizar o Semente Crioula. Por que você decidiu iniciar um projeto como esse na região da Chapada Diamantina, em especial ali em Seabra? Ser Seabra e ir para a Chapada Diamantina faz parte de uma história de vida pessoal de busca de um afastamento, inclusive geográfico, da cidade de Salvador. As políticas de ação afirmativa elas acabam sendo fundamentalmente importantes para mim. E é importante que a gente ressalte que, embora um discurso recorrente de que há um vitimismo da população negra, que é absurdo, né? O que é o vitimismo para quem realmente é vítima de um processo histórico que te deixa passivos, que são individuais e coletivos?
Então, assim, as políticas de ação afirmativa, em especial a política de cotas, que mexeu muito com a sociedade brasileira e trouxe argumentos absurdos, faz com que a gente tenha que refletir que muitos negros que alcançam alguns espaços, eles vão lidar com questões, né, que são, às vezes, individuais, né, dos passivos históricos que o racismo deixa, assim como as questões coletivas. Então, no meu caso, embora eu seja funcionária pública federal, professora do IFBA, já tenha passado por experiência, tenha cerca de 20 anos em educação, eu tive 3 irmãos assassinados em Salvador. Em 2009, que é quando tem o meu irmão, o último deles, assassinado, e foram 3 em anos seguintes, né? Um ano depois e depois, eu disse não, eu preciso respirar e preciso respirar fora dessa cidade. Então fazer concurso para fora foi intencional para me afastar um pouco desse universo, que para mim eu ainda precisava entender como é que funcionava. Então assim, lidar com a juventude negra e lidar com a juventude negra mostrando que ela pode ser, que ela pode ocupar, que os espaços são nossos, é um compromisso de vida meu, né? E que eu tenho lá no projeto desde o início, juntamente com o professor Azamor, que é uma pessoa também maravilhosa, parceira nessa questão. A gente tem conseguido, né, trazer os meninos para o IFBA, né, a gente tem conseguido despertar o interesse deles pela instituição, a gente tem conseguido mostrar para eles que a instituição existe, né, e mostrar para eles que aquele lugar pode ser ocupado por eles. Claro que quando eles entram, eles vão viver uma série de outros conflitos, né, e vão vivenciar o racismo que impregna as nossas instituições. Mas essa é outra batalha que a gente precisa fazer. Né? São etapas, né? São etapas, quem é negro sofre racismo sempre. Então, a cada passo dado são novos desafios, são novas questões a serem enfrentadas. Então, que bom que existe esse projeto que permite esse primeiro passo, que permite essa oportunidade que, se depender da instituição em si, política pela política, como está no papel, ela não vai avançar. É importante ter um acompanhamento, né, que infelizmente não é feito de um modo geral. Então, que bom que existe o Semente Crioula. Parabéns pela iniciativa e obrigada pela participação aqui no canal Vrá. Obrigada a você por socializar um pouquinho essa experiência. A gente tem pouco espaço, né, para falar de coisas que são feitas, que é claro que não transformam a arquitetura racista na nossa sociedade, mas são medidas pontuais que dialogam com o compromisso nosso, que é maior, né? Que é de denunciar. Eu acho que o Semente Crioula, mais do que resolver, eu acho que ele denuncia, né, essa estrutura que está aí montada.